Nenhuma grande ideia permanece viva sem enfrentar desafios. Menos de um século depois da Declaração de Independência, os Estados Unidos viveriam a maior crise de sua história. A Guerra Civil colocaria à prova não apenas a unidade do país, mas a própria experiência política iniciada em 1776. Foi nesse contexto que Abraham Lincoln pronunciou um dos discursos mais importantes da história moderna. Em apenas algumas palavras, ele recordou aos americanos que a nação havia sido concebida sobre uma ideia e que cabia àquela geração decidir se ela sobreviveria. Na voz marcante do ator e querido amigo Juliano Casarré, vamos mergulhar no eterno discurso de Gettysburg, um texto que, mais de 160 anos depois, segue lembrando ao mundo que a liberdade e o autogoverno exigem ser permanentemente defendidos e renovados. Há 87 anos, nossos pais criaram neste continente uma nova nação, concebida na liberdade e dedicada à afirmação de que todos os homens são criados iguais. Agora vemos-nos envolvidos em uma grande guerra civil, testando se aquela nação, ou qualquer nação assim concebida e assim dedicada, é capaz de resistir por muito tempo. Encontramo-nos num grande campo de batalha desta guerra. Aqui viemos com o propósito de dedicar uma parte deste campo como local de descanso final para aqueles que deram suas vidas para que essa nação possa viver. É totalmente justo e apropriado que assim o façamos. Contudo, em um sentido mais amplo, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar este solo. Os bravos homens, vivos e mortos, que aqui lutaram, já o consagraram muito acima do nosso pequeno poder de adicionar ou diminuir. O mundo pouco notará, nem se recordará por muito tempo das palavras que aqui dissemos, mas nunca poderá esquecer o que tais homens aqui fizeram. Em vez disso, cabe a nós, os vivos, sermos dedicados à obra inacabada que aqueles que aqui lutaram tão nobremente iniciaram. Em vez disso, compete a nós a dedicação à grande missão que aqui está diante de nós. Que destes honrados mortos obtenhamos maior devoção à causa pela qual eles deram a última e mais completa medida de devoção. Que aqui decidamos com veemência que suas mortes não foram em vão. Que esta nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade e que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não pereça desta terra. Abraham Lincoln não viveu para ver o legado completo de sua obra. Poucos dias depois da rendição das forças confederadas, quando a Guerra Civil finalmente chegava ao fim, o presidente seria assassinado em um teatro em Washington. Sua morte encerrou uma trajetória extraordinária, mas não interrompeu a missão que ele próprio havia reafirmado em Gettysburg: preservar a experiência política iniciada em 1776 para as gerações futuras. A história daquele homem chegava ao fim. O legado que ajudou a preservar estava apenas começando. Na noite de 14 de abril de 1865,
quando os Estados Unidos começavam, enfim, a respirar após a Guerra Civil Americana, um tiro ecoa no Teatro Ford, em Washington, e interrompe não apenas uma vida, mas um momento raro em que uma nação parecia reencontrar o próprio caminho. Abraham Lincoln, o presidente que havia conduzido os Estados Unidos através de seu maior conflito interno, é atingido a queima-roupa. Na manhã seguinte, ele morre. Ao assumir a presidência, Lincoln havia feito um alerta que atravessaria o tempo. Inspirado nas Escrituras, ele disse: "Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer de pé." A guerra civil não surgiu de forma súbita, nem poderia ser evitada com concessões superficiais, porque o que estava em jogo não era apenas território ou poder, mas a própria definição do que significava ser uma nação sob o juramento de que todos são iguais perante a lei e com direitos inalienáveis dados pelo Criador. Em novembro de 1863, diante de um campo ainda marcado pelos mortos de Gettysburg, ele pronunciou palavras que atravessariam gerações e redefiniriam o sentido daquele sacrifício. Ali, ele não celebrou a batalha, não exaltou a força, não buscou consolo na vitória do Norte contra o Sul, mas elevou o olhar para algo mais alto, ao afirmar que aquela nação, concebida na liberdade e dedicada à ideia de que todos os homens são criados iguais, estava sendo testada como nunca antes. Quando o conflito finalmente se aproximava do fim, Lincoln já não falava como um líder que havia vencido, mas como alguém que compreendia que a verdadeira tarefa estava por começar. Uma reconstrução que não se baseasse na humilhação do derrotado, mas na reintegração possível de uma nação que precisava aprender a existir novamente como uma unidade. Sua visão não ignorava o mal que havia sido enfrentado, mas recusava a ideia de que a paz pudesse ser construída sobre o ressentimento permanente e uma casa dividida. Sua morte, naquele momento, não apenas encerrava uma trajetória extraordinária, mas privava os Estados Unidos da liderança capaz de conduzir a transição entre guerra e reconstrução. O país, recém-saído de seu conflito mais sangrento, precisava seguir adiante sem aquele que melhor compreendia o custo da divisão e o valor da unidade. Talvez justamente nessa ausência que a figura de Lincoln se torna ainda maior, ao lembrar que uma nação não se sustenta apenas por vitórias ou instituições, mas pela fidelidade a princípios que não podem ser abandonados. Lincoln costumava dizer que a guerra civil era, acima de tudo, um teste para saber se uma nação fundada sobre aqueles princípios poderia perdurar. Vou passar aqui a minha pressão neles, porque Lincoln está na minha lista dos melhores, maiores, mais espetaculares presidentes americanos por várias razões, e aqui, infelizmente, a gente só tem 2 horas e meia. Então a gente tem que pular de uma forma até um pouco mais avançada, mas queria ouvi-los em relação a esse fio que a gente puxa. Em 1776, a gente passa pela doutrina Monroe em 1823, agora a gente já chega na Guerra Civil ali em 1860, 1865, e esse fio ele continua ereto o tempo todo. Você concorda com isso, Flávio?
Olha, Ana, o Lincoln ele foi um dos maiores presidentes, sem dúvida. Acho que, inclusive, já está comprovado, né? Ele era um dos mais altos. Acho que tinha mais ou menos uns 2 metros de altura. Apesar da fama de os presidentes americanos serem todos muito altos, né? Pouca gente sabe disso. Mas, além disso, o Lincoln, a gente tem que lembrar que ele pegou os ideais do Partido Republicano e realmente levou às últimas consequências. O Partido Republicano, GOP, Great Old Party, ele foi fundado para acabar com a escravidão. Este era o objetivo, acabar com a escravidão. Foi para isso que o Partido Republicano foi criado. No meio da Guerra Civil, inclusive, vai se criar uma outra facção do outro lado, dentro dos democratas, que é o Ku Klux Klan, né, que a gente já comentou por aqui também alguns programas passados. Se você quiser ter uma prova literária disso, você pode ler o livro E o Vento Levou, que fala justamente ali da criação do Ku Klux Klan no meio do contexto da Guerra Civil. E o Lincoln, ele quis fazer o teste. Esse teste ele é muito difícil, ou seja, você vai ter um governo federal que, como explica Alexis de Tocqueville, né, no seu famoso livro A Democracia na América, ele é onipresente, o governo americano ele é onipresente, mas ao mesmo tempo ele é quietinho. Está lá no fundo, ou seja, quando você vai comprar um hambúrguer e aparece lá na notinha, né, tanto de imposto, isso é uma demonstração de que o governo está ali, mas ele precisa ficar no seu devido lugar. É bem o contrário de, por exemplo, você entrar numa repartição pública, um conceito até meio difícil de você explicar para os americanos. Existe também uma questão a respeito do contexto, né, de mudanças do mundo naquele momento, porque os Estados Unidos estavam percebendo já, com a sua força, inclusive, que eles eram também um padrão, vamos dizer, moral para o mundo. A grande questão é que eles foram querer levar isso no modelo de representatividade democrática, né? Lá para a Europa, que ainda boa parte desses países ainda eram monarquias. Só que como você vai fazer isso dentro de um contexto em que o governo federal ele é extremamente poderoso, só que ele pode atuar muito pouco. E você estava tentando fazer, né, o lado federalista, né, estava querendo justamente fazer uma federação, ou seja, pequenos estados que eles vão fazer as suas decisões e o governo federal só vai se meter muito raramente. Se a gente for tentar entender o que faz o Donald Trump hoje, talvez ele seria o presidente mais próximo do próprio Lincoln, mais próximo de todos. Verdade. Porque é verdade. Ele melhorou a vida dos negros mais do que qualquer um. Flávio, desculpa te cortar, mas tem gente que vai falar, os 4 perderam a cabeça, estão malucos de comparar Donald Trump com Lincoln, mas você está coberto de razão. É o mais parecido, olha, ele está falando, olha, o governo federal americano ele precisa ser extremamente poderoso, Make America Great Again, nós precisamos ser perigosos para os terroristas, precisamos ser poderosos para o mundo, precisamos ser uma economia pujante, muito mais forte do que a chinesa, por exemplo, em matéria de moeda, inclusive, só que vai ver o que ele foi definir, por exemplo, e no nível do governo federal americano invadindo a vida privada, inclusive, do cidadão americano. É o contrário, ele foi o cara que mais restringiu o próprio poder, gente. Isso nunca vai sair na mídia, mas foi exatamente o que o Lincoln fez, exatamente essa herança que o Donald Trump está levando adiante. E tem um ponto também que eu faço... coro com o que você disse, Flávio, embora vai ter gente falando que são todos malucos ali de comparar o falastrão do Trump com o Lincoln. Mas tem 2 pontos que eu gostaria de trazer, que é, primeiro, o Lincoln, quando ele foi tentado, eu diria assim, a pegar a caneta e assinar uma ordem executiva e libertar os escravos, o que ele disse? Ele falou, não vai funcionar, gente, isso aqui é uma federação, isso aqui é um federalismo, eu faço isso, no outro dia cada estado derruba isso e eu não tenho como libertar essas pessoas. Há uma imoralidade humana, né, ou desumana, como queiram, mas a gente tem que fazer através do Congresso, a gente tem que passar uma emenda que caia do Congresso para os estados, senão esses homens não serão libertados, eles continuarão presos. Ele entendeu que uma caneta não tem o poder, aí de novo, ele se conecta a 1776 e diz,
eu, mesmo como presidente, eu não tenho esse poder, eu não posso fazer isso. Então ele começa a trabalhar exatamente com outros políticos para que uma emenda seja passada e os escravos sejam libertados. Um outro ponto que a gente pode trazer para 2026 é sobre esse birthright citizenship, né, aqui nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, uma briga do Donald Trump, se filhos de imigrantes que vêm para cá para fazer o chamado turismo de nascimento, ou seja, tem filhos aqui, o filho é automaticamente americano e eles voltam para o seu país com um filho americano. E foi discutido na Suprema Corte a 14ª emenda, e os juízes ali disseram, não, mas a 14ª emenda diz que quem nasce aqui é americano. No entanto, a 14ª emenda foi criada para que os filhos de escravos, os filhos de negros, tivessem direito a votar, tivessem direito à educação, tivessem direitos que os negros não tinham. Então, o Donald Trump ele está correto em dizer que a 14ª emenda precisa ser, agora vai correr para o Congresso, precisa ser repensada porque ela foi feita exatamente para os direitos dos negros durante a Guerra Civil. Flávio. Ana, só quero fazer um tweet aqui. Eu quero contar toda a história das leis contra armas dos Estados Unidos, tá? Elas foram feitas para desarmar os negros. Pronto. Toda a história está colocada aí. Exatamente. Bom, Bernardo, já comentou? Não comentei. É porque a gente fica aqui conversando, né? Então vamos nessa. Para a gente comentar sobre a questão do Lincoln, né? Do discurso de Gettysburg. Olha, Ana, eu acho duas coisas aqui que eu queria trazer sobre o Lincoln, que talvez a gente não tenha abordado nos outros programas que falamos dele. A primeira é que eu acho que a liderança do Lincoln foi decisiva, primeiro sob 3 aspectos. Primeiro, do ponto de vista militar, porque ele escolheu generais excelentes como o general Grant e o general Sherman, né, que ajudaram a consolidar os Estados Unidos a não rachar, né? Depois, pela questão política, em virtude da emancipação que foi proclamada em 1863, né? E depois, do ponto de vista moral, ou seja, da própria personalidade do Lincoln, que, no meu entender, ela foi decisiva para esse momento dos Estados Unidos, porque ele era um homem simples, de origem humilde, autodidata, né? Um homem que era marcado, você vê no próprio rosto dele, né? Por uma certa melancolia, um senso da tragédia que é a humanidade, e daquele momento que os Estados Unidos estavam vivendo, naquilo que ele chamou de o teste, né? O grande teste da nação de fato, né? Então, ele combinava o self-made man, por assim dizer, né, com uma rara habilidade política num momento talvez mais tenso da história do próprio país. E ele não era, por assim dizer, um ideólogo que tinha ideias prontas e queria impor. Não, ele queria acomodar, de fato, as tensões para não rachar a nação, mas mantendo a fidelidade àqueles princípios de 1776, né? Ou seja, e o que a gente está vendo aqui, talvez, depois da declaração, né, nesse programa, é uma coisa fundamental, que eu acredito que é a seguinte: todos esses personagens que a gente está vendo e esses acontecimentos dos Estados Unidos, que nós vamos falar no futuro, aqui no futuro, né, daqui a pouco no programa, que está na nossa pauta, a gente vai ver que os Estados Unidos, isso é uma leitura pessoal minha, né, mas a liberdade, a vida, a busca pela felicidade, etc., essas coisas que o americano tem, que são o fundamento de sua nação, os direitos inalienáveis, né? Os direitos, as leis da natureza e o Deus da natureza, como diz o início da Constituição, da Declaração de Independência, tudo isso ele é preservado não apenas porque ele está nas instituições, mas porque, seja por eventos ou por pessoas, isto é sempre relembrado e reafirmado. Então você sempre tem uma pessoa muito, muito, muito magnética, como, sei lá, Martin Luther King, até o próprio Trump ou Lincoln, né, e outros, né, que vão trazer de novo a consciência do que é os Estados Unidos, do que é a sua fundação, do que foi, de fato, um fator estruturante, né, e que é a cola, de fato, social deles. Então, ele conhecia, talvez o Lincoln, o próprio papel que ele tinha na providência histórica do país, ou seja, ele via os Estados Unidos não apenas como, sei lá, uma nação próspera que está passando por um teste, né, talvez fosse muito mais do que isso, ou seja, como uma espécie de uma missão histórica,
né, de romper com a escravidão como se fosse uma espécie de um pecado original que precisava ser expiado e resolvido, porque ele feria justamente os direitos da natureza, feria os direitos dados pelo Criador e feria o documento fundacional da igualdade de todos os homens. Então, fora a capacidade retórica dele, né, que é simplesmente extraordinária, ele é um homem realmente admirável. Tá aí no top 3, certamente, da nossa tier list aqui de presidentes americanos. A gente ainda vai fazer um programa dos melhores e dos piores, né? E vamos explicar tem que ter os vices e os secretários também. Também. Ivan, você afirmaria, ou seria leviano fazer uma afirmação dessa que sem o Lincoln, essa experiência política iniciada pelos pais fundadores, se ela poderia não ter sobrevivido ou ter saído bastante bem esfolada da Guerra Civil? Ana, na sua pergunta nós encontramos a resposta. Quantas vezes nós mencionamos aqui, né, o Bernardo, o Flávio, você, Abraham Lincoln em 1776 na mesma frase? Ana, muitas vezes eu converso com jovens, enfim, algumas pessoas confundem o que é absolutamente normal e compreensível, e para isso nós estamos aqui, mas muitas pessoas acreditam que o Abraham Lincoln seja um dos pais fundadores da América. É verdade. Não é, mas ele teria uma cadeira por mérito ali nas discussões dos pais fundadores em 1776. Excelente. Tá no Rushmore, não é? Excelente analogia, Ivan, porque ele tem mesmo a aura de um pai fundador. Então, se você aqui da nossa audiência, até hoje, por acaso, imaginava que o Abraham Lincoln era um dos pais fundadores, tudo bem, você não está sozinho e é absolutamente compreensível, porque ele dialogava. Gente, ele venceu um debate contra um opositor usando simplesmente a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, ele conseguiu, na minha opinião, Ana, trazer, como você disse, para a Guerra Civil Americana a questão dos pais fundadores. O discurso, né, que foi lido aqui pelo Juliano Casarré, ele poderia estar muito bem em algum documento de 1776. E, na minha opinião, Ana, se tem uma coisa que os Estados Unidos assim trazem em sua história é que é impressionante como quando os Estados Unidos mais precisam do homem certo no lugar certo, isso acontece. Começa com os pais fundadores, passa pelo Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e por aí vai. Estou falando do primeiro Roosevelt, não do segundo, né? Então, os Estados Unidos também têm essa característica até chegar em Reagan na década de 80. E para completar a resposta da sua pergunta, Ana, e também fazer uma conexão com a Guerra Civil, duas questões aqui. A primeira, vamos fazer um exercício temporal aqui. A guerra termina em 1865. Essa nação arrasada pela Guerra Civil, apenas porque 53 anos é uma vírgula na história, apenas 53 anos depois, estaria sendo decisiva em um conflito do outro lado do mundo na Primeira Guerra Mundial, sendo ali o fator decisivo para acabar com o conflito. Gente, 53 anos não é nada. É um sopro. Em tão pouco espaço de tempo, os Estados Unidos se reergueram, né, para ter essa capacidade de enviar tropas para a Primeira Guerra Mundial na Europa. E a gente não citou nenhum filme até agora, então eu vou abrir a sessão filmes aqui. Para mim, uma das maiores obras do cinema, quem discorda tudo bem, mas O Vento Levou. No final do filme O Vento Levou, o personagem da Scarlett O'Hara, ela se abaixa no chão, pega um punhado de terra e diz: eu jamais passarei fome de novo. O que as pessoas não entendem é que ali não é a personagem Scarlett O'Hara que está dizendo eu não vou mais passar fome de novo. É a América que está dizendo nós não vamos mais passar fome de novo. E dali começa essa jornada fantástica que levou até o homem à lua, foi decisiva na vitória da Segunda Guerra, enfim. Eu acredito que o filme conseguiu levar isso. O personagem da Scarlett O'Hara conseguiu levar essa questão. Nós não vamos passar fome de novo. Não é o personagem, Ana. É a América que não passaria mais fome. Que lindo isso, Ivan. Que lindo. Eu falei para vocês, pegue um papel, aproveita o intervalo, pega um papel, uma caneta. Que lindo isso, Ivan. E tem também o próprio filme Lincoln, né? Direção de Steven Spielberg, que é um filmaço
E ali tem uma cena que vai mostrar exatamente esse conflito. Na verdade, para o Lincoln nem foi conflito, de dar uma canetada para libertar os escravos. E ele disse, eu até posso fazer isso, mas isso não vai durar e essas pessoas voltarão a ser escravas. Então eu preciso passar uma emenda. Então fica aí 2 dicas para um clássico, né? E o Vento Levou e Lincoln do Spielberg. A gente vai... Desculpa, se você me permite, recentemente tentaram cancelar O Vento Levou. Um filme histórico, né? Eles querem cancelar a história. Então assista antes que cancelem de uma vez. Acho que agora não, mas enfim. Quer saber, Duma? Terminado o programa aqui, eu vou assistir O Vento Levou. Pronto. Vou fazer o mesmo durante o fim de semana.